Fala designer, beleza? Seguinte, hoje é a continuação do nosso curso básico sobre os princípios do design e hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre a psicologia das formas. Vamos entender o que cada forma significa e o que cada uma delas pode representar em seus projetos. Primeiramente, vamos falar sobre as linhas. As linhas, como todo mundo sabe, faz parte da construção de cada forma geométrica e a partir daí elas também podem ser usadas para representar uma emoção específica. Como por exemplo, as linhas retas, elas evocam uma essência de ordem e clareza. Como é que você pode perceber isso? Por exemplo, além de elas ajudarem a alinhar o seu projeto, a guiar toda a construção dele, elas também podem indicar uma certa ordem, por ser uma linha contínua, uma linha em que não tem muito detalhe, ela é algo mais claro, que pode ajudar a passar a segurança para o público do seu cliente ou talvez até seu próprio público. Tá certo? Dependendo para quem você está criando aquele projeto. Falando um pouco sobre as linhas em zigue-zague, formadas por retas, mas formando pequenas pontas, a gente pode entender elas um pouco melhor se a gente usar o exemplo dos balões. Não sei se você já percebeu, mas em alguns quadrinhos existe pelo menos 3 tipos de balões. Eu lembro de 2. Tá certo? Mas eu sei que tem 3. O primeiro é aquele balãozinho normal, né, de conversa, que é meio curvo, parecendo um círculo, e tem outro que é usado para representar quando algum personagem grita, fala alto, toma um susto, alguma coisa para indicar uma emoção mais forte, tá certo? E a gente pode entender essas linhas em zigue-zague justamente usando esse balão, porque olha, veja como é parecido. E essas linhas, elas podem implicar uma emoção de tensão, uma certa tensão, assim como ele é usado nos quadrinhos para indicar isso, geralmente é usado para indicar gritos e tal, é justamente por ela implicar essa emoção, essa tensão no que você vê, tá certo? Então é importante, se você quiser passar essa sensação para os espectadores, você utilizar mais elementos que tenha essa linha, tá certo? Falando um pouco sobre as linhas onduladas, elas usam o mesmo princípio de repetição das linhas em zigue-zague, mas elas não formam pontas, tá certo? Elas são algo mais leve, algo mais contínuo do que as linhas em zigue-zague. E é justamente por isso que elas podem passar uma leve impressão de movimento e de leveza nas suas peças gráficas, não é isso? Diferentemente das outras duas. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as principais formas geométricas, que são o quadrado, o triângulo e o círculo. Cada uma delas, na psicologia das formas, podem expressar um certo sentimento. Por exemplo, o nosso conhecido e glorioso quadrado, eles, como são formados por retas, eles podem passar o mesmo conceito que a gente usou nas linhas retas, tá certo? Que eles representam algo mais ordeiro, mais seguro, mais claro. E você vai ver com os exemplos que eu vou mostrar como isso é usado na prática. Os triângulos, eles são responsáveis por representar coisas inicialmente distintas. Por que inicialmente distintas? Porque ele é formado por retas que se convergem. São duas retas que chegam em um determinado ponto, elas se encontram e assim formam uma ponta, tá certo? E essa ponta dá um certo ar de equilíbrio, de movimento, de acordo ao lado que ela aponta, claro. Por exemplo, você pode ver essas setinhas aqui, ó, que eu estou usando para representar o conceito de cada uma dessas formas. Você pode ver que elas são formadas por triângulos e
isso ajuda a levar, a indicar o seu olhar justamente para onde eu quero, que é para o conceito. Então, os triângulos, eles ajudam bastante a organizar o fluxo de leitura da peça. Já os círculos, ele é um pouco diferente das outras duas. Por exemplo, no quadrado e no triângulo, você pode perceber que eles dois são formados por retas, tá certo? Então dá para a gente perceber que tem o início e o fim de cada reta. Aqui é bem claro, ó, o início e o fim de uma reta. Já no círculo não existe nem início nem fim. É justamente por isso que eles são responsáveis por expressar eternidade e plenitude, por ser algo infinito, por representar algo infinito. Você não tem como dizer onde inicia e onde termina um círculo. É justamente por isso que eles são responsáveis por expressar esses sentimentos. E você pode entender isso usando como exemplo as alianças. Claro que precisa ser redondo para a gente encaixar no dedo de forma certa. Porém, elas podem também representar esse conceito de eternidade e plenitude, porque você não se casa pensando em se divorciar, ou talvez inicialmente e geralmente não é isso que acontece, mas isso pode ser um bom exemplo de formas, a gente associando o círculo a esse símbolo de eternidade e de responsabilidade aí, tá certo? O primeiro exemplo que a gente vai usar aqui é um logotipo do governo federal. Você já deve ter visto que o governo federal, depois da votação, né, desse ano, se eu não me engano, ele renovou todo o seu material gráfico, toda a sua identidade visual. E uma das mudanças foi justamente a utilização desse novo logotipo, tá certo? E a gente vai focar principalmente nessas formas aqui. Você pode perceber que majoritariamente é usado as linhas retas. É claro que tem algumas curvas aqui, mas ele é formado majoritariamente por retas. E como a gente aprendeu que as retas elas implicam algo mais seguro, mais ordeiro, isso acaba passando mais segurança para os espectadores e também um pouco das características e da personalidade do novo governo. Então, na criação do projeto desse logotipo, foi pensado, claro, não foi à toa que eles formaram um símbolo que passasse isso para todos os espectadores e críticos da área, né? Então, como parte do conceito desse projeto foi usada a prosperidade e a justiça, por isso que foi formado com quadrados e linhas retas, mesmo indicando algumas curvas ali, mas pense no todo, para você entender algumas partes e saber o que cada uma delas representa, tá bom? No segundo exemplo, nós vamos usar aqui um exemplo prático do triângulo. Aqui, como você pode perceber, e esse aqui é um exemplo de utilização da forma triangular, que é justamente o logotipo da Adidas, você deve conhecer, que ela é uma das marcas mais conhecidas e usadas por homens, tá certo? E você vai entender, se você quiser dar uma olhada no nosso blog, que o triângulo ele é usado principalmente para indicar algo mais masculino, mais ágil, e assim ajuda o nosso cérebro a pensar no conceito principal da peça. Por exemplo, o logotipo da Adidas, que ele consegue representar um pouco do seu conceito usando a forma triangular e linhas retas bem definidas, formando uma ponta e dando uma ideia de movimento, tá certo? Assim também como algumas outras, como a Nike e assim por diante. No terceiro e último exemplo, nós temos o logotipo da Globo, tá certo? Indicando um exemplo prático da forma circular, tá certo? Você pode perceber que o símbolo desse logotipo ele é formado majoritariamente por círculos, tá vendo? E por que é usado os círculos principalmente em logotipos de emissoras de TV? Porque ele acaba criando uma simpatia, uma relação mais amigável com o público.
E é justamente isso que as emissoras querem. Eles não querem passar algo duro, algo seguro, eles querem passar algo simpático. E também usando aquele conceito de plenitude, de eternidade. É claro que não vai ser ao pé da letra isso, mas se você for procurar a história da Globo, da SBT, elas têm muito tempo e assim passando esse mesmo conceito, geração após geração. E assim fica evidente as formas usadas na construção de cada uma dessas marcas desse projeto. Então, com esses exemplos, você pode perceber a importância da utilização da psicologia das formas na criação de projetos. Você pode expressar muito mais do que você pensa usando esse simples princípio ou fundamento do design. Se você quiser aprender mais sobre esse assunto, não deixa de acessar o link que está aí embaixo na descrição, tá certo? É o primeiro link e lá você vai ver um curso, não básico, mas sim completo, um curso mais avançado sobre os princípios do design. Lá você vai aprender tudo sobre tipografia, psicologia das formas, mas de uma abordagem mais completa, tá bom? E o melhor de tudo, você vai ter o certificado, que é válido em todo o Brasil, e além de você ter garantia de 7 dias. Você acessou o curso, não gostou muito da explicação, dos conceitos que são abordados, achou que não vai agregar em nada para você, peça seu dinheiro de volta, você tem até 7 dias para isso, sem problema nenhum, tá certo? E não esquece, gostou desse vídeo? Dá um like, passa seu feedback aí nos comentários que vai ser muito bem aceito por nós, tá bom? Então até o próximo vídeo.